Graça e paz, meus irmãos. Quero cumprimentá-los no início aqui dessa nossa sexta aula, que vai falar sobre Cristologia. Vamos estudar um pouco sobre a pessoa de Jesus, a figura do Messias encarnado entre nós. A gente sabe que esse assunto é bastante extenso e a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto, mas apresentar um breve resumo das principais teorias que são discutidas nesse campo. Com isso, a gente espera que os irmãos que se sentirem interessados possam estar, a partir desse vídeo, buscando cada vez mais conhecimento acerca desse tema. Estudar a figura de Cristo é algo muito importante, sobretudo para nós da comunidade Família Viva, que não temos uma denominação específica, então a gente precisa de um exemplo a seguir. A gente precisa de alguém palpável, vamos dizer assim, de alguém real, de um exemplo real e verdadeiro a ser seguido. E esse exemplo, nós, como cristãos, encontramos na pessoa de Jesus. As religiões cristãs, elas têm como objetivo imitar a pessoa de Cristo, ser discípulos de Cristo, ser pequenos cristos, que é isso que a expressão cristão quer dizer. Os primeiros cristãos, eles eram chamados dessa maneira de forma pejorativa, como uma ofensa, chamando ele de um pequeno Cristo, alguém que imita Jesus. Esse é o nosso objetivo. Por isso é tão importante a gente estudar a pessoa de Jesus. Uma coisa muito legal a respeito de estudar a pessoa de Jesus é que nós vamos descobrir que esses valores que a gente vai aprender, eles são valores que não envelhecem com o tempo, apesar de Jesus ter estado aqui na Terra em pessoa 2000 anos atrás. Esses valores não envelhecem e eles podem ser colocados em prática ainda nos dias de hoje. Eu dividi essa aula para facilitar o entendimento em 5 pontos. No primeiro ponto, a gente vai falar sobre a natureza de Jesus, sua divindade, sua humanidade, como essas naturezas interagem, vamos dizer assim, bem como algumas heresias que surgiram acerca da sua natureza e o consenso que a igreja tem acerca desse tema. Então esse é o primeiro item, a natureza de Jesus. O segundo item eu vou falar sobre a expiação, o que foi, para que ela serve, como ela aconteceu. No terceiro item eu vou falar sobre os efeitos da sua obra. No quarto item eu vou falar um pouco sobre a sua morte e a sua ressurreição. O quinto item, por fim, falarei sobre seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Acerca da humanidade de Cristo, a gente pode destacar que ele nasceu de uma virgem. Lá em Mateus 1, do verso 18 até o 20, diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós vemos aqui como tudo começou, como a história de Jesus começa, pelo nascimento, que é uma característica da sua natureza humana. Jesus, portanto, nasceu de uma virgem. Outro ponto importante de nós frisarmos acerca da humanidade de Cristo é que ele tinha um corpo completamente humano, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele estava sujeito ao medo, à solidão, como muitas vezes a Bíblia descreve ele chorando ao saber da notícia da morte e falecimento de Lázaro, por exemplo. Outras situações em que a humanidade de Cristo é exposta podem ser encontradas, por exemplo, em João 4:6, diz o seguinte: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Ou seja, Jesus cansava. Jesus sentia cansaço, sentia fome, sentia sede. Jesus era perfeitamente humano. Jesus era 100% humano. Tudo que o nosso corpo sente, Jesus sentia.
Em Mateus 4, verso 2, é relatada outra situação que dá para a gente perceber um pouco da humanidade de Jesus. Diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, como eu falei, Jesus teve fome, Jesus tinha fome. Jesus era perfeitamente humano. Lá em Lucas 2,52, narra o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como eu falei na aula passada, a gente não tem muitos detalhes acerca da infância e da juventude de Jesus, pelo fato dos evangelhos não se tratarem de uma biografia, mas de um tipo único de literatura. Mas com algumas informações, com essa informação, por exemplo, do livro de Lucas, dá pra gente ver que Jesus teve uma evolução, Jesus tinha uma evolução, ele não nasceu sabendo de todas as coisas já, mas ele era perfeitamente humano, como eu falei, ele foi aprendendo as coisas. A gente não tem como definir ao certo quando foi que Jesus descobriu que era Deus. Se ele já sabia desde o princípio, se foi algum momento, quando começou o ministério dele, que ele soube, não temos como precisar isso. Mas o que a gente sabe é que Jesus evoluiu, Jesus ia evoluindo com o passar dos anos, como narra em Lucas, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Jesus tinha uma mente perfeitamente humana. Outro ponto importante que vale a pena a gente destacar é que Jesus terá um corpo humano para sempre, um corpo glorificado, semelhante ao qual nós teremos quando ressuscitarmos. E Jesus terá esse corpo para sempre. Jesus se prendeu, vamos chamar assim, a essa forma para sempre. Dá para ver que quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou apenas em espírito, não foi apenas um espírito que os discípulos viram, que as pessoas viram, mas eles viram um corpo que era possível de ser tocado. Lá em João 20, 25, diz o seguinte: os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Ou seja, Tomé, ele pôde tocar Jesus. A Bíblia narra em alguma ocasião que Jesus comeu peixe com eles. Então Jesus tinha um corpo perfeitamente palpável. E de alguma maneira que a gente não sabe explicar ao certo, nós sabemos que Jesus encontra-se com um corpo em algum lugar do universo, sentado à direita de Deus. E ele terá esse corpo para sempre. Agora vamos falar um pouco acerca da sua divindade. Já falamos um pouco sobre a humanidade de Cristo, sobre o fato dele ter o corpo palpável, semelhante ao nosso, assim, nesse quesito para sempre. Falamos um pouco também sobre sua mente, que era perfeitamente humana. Falamos sobre o fato também de ele ter nascido de uma virgem, de modo semelhante ao nosso. Então vamos falar sobre alguns pontos que podemos ter certeza acerca da divindade de Cristo. Em João 1, verso 1, a palavra Theos foi atribuída a Jesus Cristo. A palavra Theos significa Deus. E a Bíblia narra o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo ao qual João se refere é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Aqui nós temos um exemplo claro de que Jesus era, ao mesmo tempo em que era humano, ele era Deus. Além da palavra Theos, a palavra Kyrios, que significa Senhor, também foi atribuída a Jesus. Nós sabemos por diversas referências na Bíblia que todas as coisas foram postas sobre o comando de Jesus, que tudo foi entregue a ele pelo Pai. Um dos exemplos em que Jesus é chamado de Senhor, de Kyrios é tratado como Kyrios, como Senhor, fica em Mateus 13, 27, diz o seguinte: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, por que tem então joio? Esse foi um dos exemplos apenas de quando Jesus foi tratado como Senhor, foi chamado de Kyrios. Em 2 Pedro 1, verso 1, a divindade de Cristo também é enfatizada. Diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é plenamente reconhecido como Deus e Senhor do seu povo, como Theos, como Kyrios. Ele é diversas vezes assim mencionado na Bíblia.
Existem ainda alguns sinais da sua divindade que são mostrados na Bíblia, como a onipotência, a onipresença, a onisciência e a imortalidade. Um exemplo da onipotência de Jesus, que é um dos sinais claros da sua divindade, fica lá em Mateus 8, 26. Diz o seguinte: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Nessa passagem, a gente vê que, como os discípulos narram, os discípulos mesmo falam sobre isso, até os ventos e o mar obedecem a Jesus Cristo. É um exemplo claro da sua onipotência divina. A palavra onipotência significa justamente isso: poder todas as coisas, pode todas as coisas. E aqui Jesus dá um exemplo disso: até o mar e o vento o obedecem. Um exemplo da onisciência de Jesus fica lá em Marcos 2:8. Diz o seguinte: E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Ou seja, Jesus conhecia o que passava nos corações daqueles que estavam à volta dele. Jesus sabia todas as coisas. Jesus conhecia o íntimo, o que não era possível humanamente conhecer. Isso demonstra claramente que Jesus, ao mesmo tempo que era 100% humano, com aquelas suas características humanas que a gente citou no começo, mas as características divinas, ele era, ao mesmo tempo que era humano, ele era Deus. Jesus fala acerca da sua onipresença também em Mateus 28:20, diz o seguinte: Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então ele mostra aqui claramente que estará com seus discípulos, independente de onde eles estejam, independente de eles estarem juntos ou não, ou fisicamente. Ou seja, ele pode estar em todos os lugares. Esse é mais um sinal da sua onipresença. Imortalidade é outra característica da divindade de Jesus. Por diversas vezes, isso fica claro na Bíblia, como por exemplo, quando ele falou que antes de Abraão nascer, ele é. Porque Jesus não existe, mas ele é. Ele não veio à existência, mas ele sempre foi. Ele é, desde o princípio, ele é aquele que é. Ele não teve um começo, um meio, nem terá um fim. Em João 2,19, Jesus também fala sobre a sua imortalidade, dizendo: derribai este templo e em 3 dias eu levantarei. A gente sabe hoje que naquele momento ele estava falando do seu próprio corpo. Ele sabia que ele era imortal, ele sabia do que ia acontecer. Então esse é mais um dos exemplos em que a imortalidade de Jesus é destacada no Novo Testamento. Então, como eu disse, com essas características e as características humanas dele, dá para a gente entender um pouco da sua natureza humana e da divina, e como elas coexistem. Isso nos mostra que apenas alguém com natureza divina poderia suportar tudo que Jesus suportou sem pecado algum, porque para ele era impossível pecar, porque ao mesmo tempo que ele era plenamente humano, ele era plenamente divino. Por isso que, como humanos, nós somos imputados pela sua honra, pela sua glória. A Bíblia fala que assim como por meio de um homem entrou a condenação para toda uma raça, por meio de Adão, no caso, por meio de um homem também, que foi Jesus Cristo, entrou salvação para toda uma raça. Como humano, Jesus nos trouxe salvação. Como Deus, ele foi capaz de fazê-lo. Como eu já falei para vocês, na teologia existem muitas correntes de pensamentos e alguns temas divergem. Contudo, algumas posições teológicas elas são completamente contrárias a princípios bíblicos. Eu vou falar um pouco agora sobre algumas doutrinas e ensinamentos equivocados em relação à pessoa de Jesus e à sua natureza. A primeira heresia acerca desse tema é o apolinarismo, que diz que Cristo possui um corpo humano, mas não um espírito humano. Mas como vimos, o Evangelho narra que Jesus crescia em graça, conhecimento e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, ou seja, seu espírito era edificado, seu espírito era transformado, seu espírito evoluía, assim como o nosso. Ele era perfeitamente humano. Ele sentia medo, ele sentia fome, ele sentia necessidades, ele sentia dificuldades espirituais às quais nós também estamos sujeitos. E por isso, sentia a necessidade de estar em comunhão com o Pai, constantemente estando em oração.
Outra doutrina equivocada é o nestorianismo. Essa doutrina ensina que haviam duas pessoas distintas na pessoa de Cristo, duas pessoas em uma, que é uma pessoa divina e uma pessoa humana. Essa doutrina não tem base bíblica. O nestorianismo não tem apenas essa doutrina, mas é considerado uma seita, porque seus adeptos eram seguidores de Nestório. Caso vocês tenham curiosidade, podem dar mais uma pesquisada acerca de Nestório e dessa seita. Outra heresia é a doutrina do monofisismo, que Cristo possuía apenas uma natureza, ou humana ou divina, quando a gente viu que as duas naturezas dele perfeitamente coexistem. Diante desses ensinos equivocados, a igreja tem então a necessidade de um consenso, de sentar, conversar e criar um consenso. Foi aí que surgiu a definição de Calcedônia acerca da cristologia. Foi um importante encontro para estudar e formalizar uma doutrina acerca da pessoa de Cristo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um pedaço da declaração de Calcedônia, que afirma basicamente que Cristo possuía uma natureza humana, sem pecados, e igualmente uma natureza divina, na mesma proporção, e que uma não anula a outra. Dessa forma, ele era incapaz de pecar e digno de ser adorado. Vou falar agora um pouco sobre a expiação de Jesus. A palavra expiação vem do latim expiatio, e é a ação de purificar as culpas de alguém através de um sacrifício. Numa visão bíblica, a expiação é um ato através do qual uma raça ficou livre de um pecado pelo sacrifício de um ser, no caso, Jesus Cristo. O pecado ele é um obstáculo entre Deus e os homens, como fala lá em Isaías. Com a expiação proporcionada por Jesus Cristo, esse obstáculo ele é inexistente agora. E, portanto, podemos ter uma relação com Deus, podemos ter acesso ao Pai. Então, basicamente, a expiação é isto: quando alguém toma o castigo no lugar de outra pessoa. No caso, Jesus Cristo tomou um castigo no nosso lugar, a fim de nos purificar dos pecados, a fim de que fôssemos inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Alguns aspectos teológicos da expiação são a causa, a necessidade e a natureza dessa expiação. A causa dele é o amor de Deus, como é descrito lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A necessidade da expiação se deu pela vontade divina de salvar alguns seres humanos. Muita gente se pergunta: mas Deus não é injusto de salvar uns e condenar outros? Acerca da predestinação, por exemplo, muitas pessoas dizem: mas como Deus predestina alguns para serem salvos, outros para irem para o inferno? O princípio básico que a gente tem que entender é que todos nós merecíamos o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se Deus escolhesse uma pessoa só para ser salvo, ele já estava sendo mais que justo. Isso já era muita graça, porque aquele único que foi salvo não merecia ser salvo. Todos mereciam o inferno. Então, é pura graça de Deus escolher salvar alguns. Então, a necessidade dessa expiação se dá justamente por isso, pela vontade de Deus de salvar alguns indivíduos. A natureza dessa expiação se dá da seguinte forma: Jesus, em forma humana, obedece ao Pai em nosso lugar e cumpre toda a lei em nosso lugar, de maneira perfeita, nos tornando assim irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, a lei que nós não podemos cumprir, não seríamos salvos ainda que cumpríssemos a lei pela lei, Jesus conseguiu cumprir de maneira perfeita, irrepreensível, dando início assim ao pacto da graça, a aliança da graça, a nova aliança. Essa é a natureza da expiação de Cristo. Vou falar agora sobre o terceiro item que eu falei no começo da aula, alguns efeitos da obra de Cristo. O primeiro efeito da obra de Cristo foi que nós, antes escravizados pela obra de Satanás, fomos libertos. Antes, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos subjugados ao pecado, nós estávamos presos ao pecado. Nós tínhamos um pecado a pagar. Agora, nós somos escravos da justiça.
libertos do pecado. O segundo efeito era que nós, antes, estávamos condenados à morte, agora temos vida em Cristo. Terceiro efeito: antes nós merecíamos a ira contra o pecado, mas agora somos irrepreensíveis diante de Deus. Temos paz e comunhão com Deus. O quarto efeito é a redenção. O homem estava separado de Deus pelo pecado. Agora estamos próximos e com livre acesso ao Pai. Vamos falar um pouco sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Cristo foi um castigo exigido por Deus. A gente pode imaginar a seguinte situação: existe um juiz que é muito justo, um juiz muito famoso e muito justo. Ele é o juiz mais conhecido da Terra, por ser muito justo. E aí, existe uma família nessa cidade desse juiz. E aquela família está em casa assistindo à noite quando de repente uma quadrilha de criminosos invade a casa deles e aí rouba todos os pertences deles e mata 2 pessoas dessa família, tortura e faz coisas horríveis a essa família e deixa eles lá no chão, todos ensanguentados. Quando está saindo dessa casa, alguém consegue chamar a polícia consegue chegar e consegue prender esses bandidos. Esses bandidos, então, esses criminosos são levados à presença desse juiz, do juiz mundialmente famoso dessa cidade. Diante desse juiz, o advogado dessa quadrilha de criminosos pede misericórdia a esse juiz. Pede que eles não sejam punidos. Contudo, aquela família que foi roubada, que foi ferida, que foi assassinada em parte, ela quer justiça. Então não seria nada justo, por exemplo, se esse juiz liberasse os criminosos e deixasse a família a ver navios, vamos dizer assim. Então esse juiz necessariamente teria que punir esses criminosos. O que acontece conosco é semelhante a isso. Nós pecamos contra Deus e alguém precisava pagar por esses pecados, porque senão Deus não seria justo. Se nós pecamos, precisamos pagar e alguém precisava pagar. Mas quem seria digno de pagar é a questão. Por isso apenas Jesus é o sacrifício definitivo, é o Cordeiro de Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. Por isso que Ele foi o único capaz de vir aqui, se fazer homem e pagar os nossos pecados. Ou seja, a morte de Cristo é um castigo exigido para satisfazer a justiça divina. Alguém precisava pagar, não poderia passar impune. Então, o que Deus fez para pagar? Mandou seu Filho. Com a morte de Cristo, então, houve um pagamento integral da dívida exigida pela lei. A gente sabe que toda a lei do Antigo Testamento, todos os holocaustos, os sacrifícios, eles apontavam para Jesus. Desde o Jardim do Éden, quando um animal teve que ser morto para que sua pele cobrisse a vergonha de Adão e Eva. Aquilo já apontava para Jesus, para o sacrifício, para a expiação, para alguém que pagaria os pecados em lugar de outra pessoa. Agora um pouco sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um tema bastante discutido entre estudiosos, tanto cristãos quanto não cristãos, e muitos tentam negar esse fato, mas nós sabemos que nossa fé é fundamentada sobre isto, sobre esta crença. A gente sabe que Cristo morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Então nossa fé é baseada justamente nisso, na ressurreição de Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo, ela nos dá esperança. Essa esperança é de uma nova vida, de uma regeneração do nosso corpo e de uma esperança de que todas as coisas passarão. Nos assegura a regeneração do nosso corpo e espírito. Ela assegura também a nossa justificação. Como eu falei, a Bíblia fala que Cristo morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Além disso, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós receberemos corpos perfeitos. Agora, vou definir rapidamente os ofícios de Cristo. Como eu mencionei no início da aula, ele tinha basicamente 3 ofícios principais, vamos chamar assim, que é o de sacerdote, o de rei e o de profeta. Os profetas do Antigo Testamento falaram bastante acerca de Jesus, e a gente agora sabe que Jesus era a fonte de revelação de Deus. Jesus era profeta, ele tinha natureza humana e era Deus ao mesmo tempo, e ele falava profeticamente, ou seja, falava como quem fala da parte de Deus. Muitas vezes, inclusive, a gente acha que
Profetizar é apenas prever o futuro, mas profetizar é dizer para o homem aquilo que está no coração de Deus. E Jesus fazia isso perfeitamente, sendo Deus. Então Jesus era profeta. Além de profeta, Jesus era também sacerdote. A Bíblia fala que ele se tornou sumo sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento é aquele que mediava a relação entre Deus e os homens. E a gente sabe que nosso mediador hoje é Jesus Cristo, como a Bíblia fala, somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Como sacerdote, ele ofereceu um sacrifício em nosso favor, assim como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento. Por isso, somos justificados e inculpáveis diante de Deus. O terceiro ofício de Jesus é o ofício de rei. A gente sabe que após sua ressurreição, ele recebeu a maior autoridade que se pode ter sobre a igreja, que é o ajuntamento do seu povo, e sobre o universo como um todo. Então a gente consegue concluir com tudo isso que a obra de Cristo revela uma grande história de amor eterno, revela algo que é um plano eterno planejado desde antes da fundação dos tempos. Por isso, ele é digno de todo louvor e adoração. Espero que essa aula tenha sido bastante edificante para vocês. Espero que comentem aqui, deixem comentários sobre o que acharam, sobre qualquer possível dúvida, e até breve.